Quais são as responsabilidades que os administradores de entidades da Igreja Católica devem ter? Este é o tema que vamos conversar aqui hoje no nosso podcast da revista Paróquias, com o nosso convidado, Dr. Hugo Sarubi Cisneiros. Ele que é assessor jurídico da Nunciatura Apostólica no Brasil, da CNBB, e da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, a ANEC. Ele é advogado militante em favor de diversas ordens religiosas e associações civis. Também é coautor do livro Acordo Brasil-Santa Sé Comentado. Além disso, é palestrante em eventos atinentes à gestão de entidades sem finalidade de lucro. Seja muito bem-vindo, Dr. Hugo. Uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, a alegria é toda minha. Agradeço pelo convite. Espero que o momento hoje seja de partilha, de informação, também de formação, não só aqui nesse podcast, mas também no nosso congresso. Para a gente começar, a conceituar essa nossa conversa, como podemos definir as diversas entidades religiosas? Bem, é importante essa pergunta pelo seguinte, há uma certa imprecisão terminológica na legislação brasileira sobre o que vem ser a organização religiosa, né? A Constituição Federal não usa esse termo, ela usa o termo templo de qualquer culto, que por sua vez é o termo que já era utilizado pelo Código Tributário Nacional. Essa expressão templo denota uma imagem errada, porque você é levado à imagem do templo propriamente dito, né, da igreja em si. Depois vem o próprio Código Civil, ou então o novo Código Civil, que entrou em vigor em 2003 e traz uma nova expressão, organização religiosa. Na época, esse código substituía o Código de 1916, que utilizava a expressão sociedades pias. Então veja que ao longo do tempo esse nome vem mudando, essa designação vem mudando. E finalmente o Acordo Brasil-Santa Sé fala em instituições eclesiásticas. No fundo, falando de uma forma muito franca, é tudo a mesma coisa. Uhum. É a mesma espécie, só existe uma espécie jurídica que se refere a instituições que são religiosas no sentido estrito. E aí eu faço um alerta. Não é uma associação religiosa, não existe essa espécie no direito brasileiro. São duas coisas totalmente distintas. Uma coisa é associação civil, outra coisa é organização religiosa. Então, esse é um primeiro corte que é fundamental ser feito. Uhum. E quais que são as responsabilidades que cabem a essas entidades? Bem, a resposta ela pode ser uma resposta mais simplória, como ela pode ser uma resposta um pouco mais... A mais simples de todas são as mesmas de qualquer outro mandatário, de qualquer outro gestor. E por que esse tema parece ser um tabu, né, para esse mundo das instituições? Não só religiosas, diga-se de passagem, mas eu diria que para pelo menos uma boa parte do terceiro setor, em especial para as associações civis. É porque, infelizmente, criou-se durante muito tempo uma cultura de uma certa frouxidão, digamos assim, de uma certa leniência, até pelo próprio Estado brasileiro, de não querer ou achar que não seria necessário fiscalizar tão bem as organizações da sociedade civil, as chamadas instituições sem finalidade de lucro, ou as ONGs, também se quiser chamar assim, de maneira tão próxima como sempre foi fiscalizado o setor lucrativo, as empresas. Isso muda radicalmente e acho que os gestores, os responsáveis por essas instituições, eles foram pegos no contrapé. Eles não esperavam por isso. E aí é uma palavra muito forte falar, mas eu preciso dizer, o amadorismo ainda era basicamente a regra. Uhum. Então, as responsabilidades, aí voltando àquilo que eu disse, são as mesmas, por quê? Porque é uma instituição, como qualquer outra, que tem o seu CNPJ, tem a necessidade de garantir a sua escrita contábil, tem a necessidade de prestar contas para o poder público quando ela assina um convênio, uma parceria. Ela tem uma responsabilidade que é uma responsabilidade que até transcende a legislação, que é uma responsabilidade social, quer dizer, é falar para a sociedade por que ela existe, né? E isso se materializa na área civil, na área penal, na área ambiental, na própria área contábil, né? Em todas as faces, na área tributária, claro. Então, esse é um assunto que pode ser óbvio demais, mas ele não é. Porque, e aí, repetindo aquela palavrinha chata, o amadorismo, que não é raro, faz com que as pessoas se surpreendam quando dizem assim, mas eu assinei aquele documento, eu me responsabilizo por isso? Claro, claro. Você assinou.
né? E como que funciona, né, funciona ou funcionava esse amadorismo? O amadorismo, repito que é uma palavra aparentemente forte, mas eu uso deliberadamente. Ele tem origem naquilo que eu mencionei, quer dizer, era uma sensação de que o Estado ali não ia entrar, que ali o Estado não tocaria, porque, poxa, são instituições que fazem um bem, que ajudam o mais necessitado, que ajudam o próximo, fazem caridade, por que incomodar esse tipo de organização? E olha, durante um bom tempo era isso mesmo. Então, assim, era aquela pessoa, o religioso, a religiosa, amiga do prefeito, do secretário, que pediu autorização para agir de uma determinada forma, de abrir um negócio sem alvará, sem licença, sem certidão, sem nada. Mas é o padre que está pedindo, é a irmã fulana que está pedindo, vamos fazer isso, deixa assim. Mas não tem documento, mas cadê a contabilidade? Não tem, tudo é o caixinha e tal. Então, isso foi criando uma cultura de que, olha, nada vai me acontecer, porque o que de ruim pode acontecer com quem só faz o que é bom, né? Bom para a sociedade e tal. Só que isso não é verdade. Hoje, o poder público olha para essas instituições como qualquer outra. E tem que olhar, diga-se de passagem, porque isso ajuda a se construir um princípio que é o princípio da transparência. É dizer assim, olha, não é porque o seu propósito não é o lucro pelo lucro que você vai estar dentro de um mundo apartado do mundo. Porque isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar. A necessidade de transparência, em especial das instituições sem finalidade de lucro, hoje é um valor inegociável em qualquer parte do planeta. E isso gera riscos também, né, para a Igreja Católica. Gera riscos para a instituição, gera riscos para o administrador, e aí isso, no final das contas, gera risco para a própria missão, gera riscos para a longevidade, para a continuidade. Isso tem a ver com governança, tem a ver com, enfim, com futuro, com sustentabilidade. Já que a gente está aqui em Aparecida, eu vou fazer um trocadilho. Aqui em Aparecida existe um slogan que a Arquidiocese usa já há muitos anos, que é assim, acolher bem é evangelizar, ou evangelizar é acolher bem, uma coisa assim. Acolher bem também é evangelizar. Acolher bem também é evangelizar, né? Isso. Eu já faz alguns anos que eu digo, administrar bem também é evangelizar. Porque quando você administra bem, você garante a continuidade do negócio. O negócio, nesse caso, não é uma empresa multinacional, uma sociedade anônima. O negócio é a obra, é a missão. E se você não administra bem, ela quebra, ela vai fechar. Simples assim. Porque já não tem mais aquelas válvulas de escape que durante muito tempo existiam, a gente sabe. Vai ficar inviável o negócio. Liga lá para aquele padre amigo da Alemanha e pede para ele mandar. Isso acabou. Mudou. O momento é outro. Né? E se não tiver já que não há essa válvula de escape, o que resta é fazer a coisa certa. Existe algum limite para essa responsabilização? Veja, existem diversas responsabilizações, né? Você tem, em alguns casos, aquilo que a gente chama de responsabilização objetiva, onde você pouco vai entrar no mérito se houve culpa, se não houve, se foi deliberadamente feito ou não, né? Questão ambiental, por exemplo, e se houve o dano, você necessariamente tem que reparar o dano, pouco vai se examinar. Tá? Mas existem algumas responsabilidades que são responsabilidades que, claro, você tem que examinar o que é que aconteceu na prática, principalmente quando a gente fala de atos de gestão. Né? Não é simplesmente porque a pessoa foi dirigente de uma entidade que ela vai ser responsabilizada criminalmente falando. Claro que não. Mas a responsabilização para a pessoa jurídica propriamente dita, ou seja, o pagamento da multa, o pagamento da indenização, o recolhimento de um imposto, de um tributo que ela não recolhia e que até poderia não recolher, mas graças à sua falha passa a recolher, isso é muito tangível. Né? Mas quando a gente fala de crime propriamente dito, claro, aí você vai ter que primeiro saber de que crime nós estamos falando, ver se seria uma questão de dolo, uma questão de culpa, mas sim, a responsabilidade ela é algo concreto. E quais que são as orientações legais assim que os administradores devem entender? Eu diria assim, a primeira é a mais óbvia de todas, você tem que dar competência a quem pode assumir aquela competência e entende daquele assunto. Tem um exemplo que eu sempre dou nessas palestras, né, que eu sei que é um exemplo que causa um certo desconforto, mas eu digo assim, olha, eu sei que eu falo, né, eu digo, olha, eu sei que muita gente aqui é membro de conselho fiscal da sua respectiva escola, hospital, tal.
me contem com toda sinceridade, vocês sabem ler um balanço? Vocês têm alguma noção de contabilidade? Vocês têm alguma formação na área de finanças? Se não tiverem, não façam parte de um conselho fiscal. Porque você vai assinar uma ata dizendo que o balanço foi aprovado, que é escrita, sem saber o que está dizendo. E se ali existir algum tipo de problema, desde uma falha pela própria falha, como uma fraude, você vai estar concordando com aquilo, colocando seu nome. Então, eu digo isso para dizer o seguinte, primeira dica, profissionalização. Tem que profissionalizar. Hoje o mundo ele é muito dinâmico, é muito plural. Eu não estou dizendo que necessariamente encham as suas instituições religiosas de leigos. Não, tem muita coisa que o leigo também não sabe fazer. Ou o contrário, é bem possível que você coloque um religioso com formação para fazer determinadas matérias. Uhum. Mas o problema tem formação? Então, a principal dica é essa. Né? É uma dica que ela é jurídica, porque no final das contas ela tem uma repercussão jurídica, mas ela é muito mais uma dica na área da gestão propriamente dita, porque com isso você diminui bastante o risco de qualquer espécie de intercorrência. A revista Paróquias ela promove, né, o Economatos, que é um momento de formação para áreas contábeis da igreja. Você acha importante, então, esses momentos, né, que as pessoas... Eu acho esses momentos de formação fundamentais, esses momentos de troca de experiências, assim, obrigatórios na vida de qualquer pessoa, de qualquer ramo. E no nosso mundo das organizações da sociedade civil, isso é obrigatório, né? Repito. Não é porque eu estou aqui, não é querendo puxar o saco de ninguém, mas é um evento com um nível de sofisticação, de cuidado, de produção absolutamente distinto de qualquer outra coisa que acontece no Brasil. Não só Economatos, Conage, todas essas iniciativas, né, que hoje são feitas aqui por vocês. Mas aí eu preciso só colocar um temperinho assim. Não adianta vir fazer uma palestra dessa sem que se tenha condições de aprender o que está sendo dito. Em outras palavras, pode vir o gestor ou superior? Pode. Mas traga em sua companhia alguém de sua confiança que efetivamente vai poder meter a mão na massa, como se fala. Uhum. Né? Não adianta você entrar numa aula de grego se você não sabe grego. Não vai adiantar nada. É mais ou menos a mesma lógica. Até porque são temas muito complexos também, né? São temas extremamente complexos, são todos temas muito técnicos e, convenhamos, é difícil você achar uma pessoa que entenda de todos esses assuntos só. Não tem mais. Essa pessoa não existe mais. Não é na igreja, é em qualquer lugar. Você pode ir em qualquer organização hoje de médio porte. Ela vai ter o departamento fiscal, o departamento contábil, o departamento financeiro, o departamento de pessoal, o departamento de administração. Empresas de médio porte, eu falo empresas com 50 colaboradores. E a gente aqui tem instituições que tem 1.000, 2.000 colaboradores, dezenas de milhões de reais em patrimônio imobilizado, né? Então, acho que a coisa já fala por si só, né? Você comentou aquela hora sobre o amadorismo, né, e a importância das igrejas estarem mais atentas às situações legais. Teve alguma virada de chave, assim, que a igreja percebeu que ela precisava estar mais atenta? Eu acho que teve... Bem, eu vou citar aqui dois momentos que para mim são muito significativos. Tá? Uhum. A primeira, quando se consolida o Acordo Brasil-Santa Sé. Por quê? Isso aparentemente nem deveria ter sido uma razão. Mas por que eu acho que foi? Porque a partir do Acordo Brasil-Santa Sé ficou absolutamente claro que existe uma diferença entre vida religiosa e a vida socioassistencial na área da saúde, educação e tal. São protocolos distintos, rotinas distintas, necessidades distintas, vocações completamente diferentes. E a legislação meio que acompanhou tudo isso. Tanto é verdade que você vê hoje pronunciamentos da Receita Federal, dos órgãos de controle, já bem sensíveis a essa diferença. O que é vida associativa, o que é vida religiosa, o que é política pública, o que é que não é. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da incorporação de todos os princípios contábeis e toda a necessidade de escrita contábil para instituições chamadas sem finalidade de lucro, igualzinho como acontece com o setor das sociedades, de uma maneira geral. Isso exige um outro nível de governança, um outro nível de organização, né? A gente sabe que, historicamente,
a escrita contábil dessas instituições era muito frágil, né? Então isso é uma virada de chave, sem dúvida. Legal, doutor Hugo. Queria te agradecer, né, por estar aqui conosco nessa conversa. Garanto que os nossos espectadores tiraram boas referências. Tá ótimo, eu que agradeço, fico pronto para uma próxima. Muito obrigada e obrigada a você também que nos assistiu aqui no nosso podcast da Revista Paróquias. Convido você a ficar ligadinho aqui no nosso canal, teremos muito mais conteúdos pela frente.